Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre fibromialgia. Depois de um tempo tendo lúpus, as minhas dores, apesar do lúpus estar controlado, elas persistiam. Eram dores muito fortes, eram dores musculares, intensas, sem origem definida. Elas causavam, assim, incapacidade para fazer as atividades diárias. Eu não conseguia realizar atividades simples do meu dia a dia. Eu tinha muito cansaço, me sentia muito cansada, não conseguia dormir à noite, apesar de ter deitado cedo, o meu sono era muito ruim. E quando eu dormia, eu acordava com muita dor. A sensação normalmente que as pessoas descrevem, quem tem fibromialgia, é uma sensação de dor como se fosse uma gripe muito forte, ou sintomas parecidos como se fosse uma dengue, que é aquela dor que incapacita você de fazer as coisas. Uma dor no corpo muito intensa. A fibromialgia, ela é uma síndrome crônica. Com o tempo, depois de exames que eu realizei, eu descobri que não havia nenhuma causa muscular ou óssea que justificasse as dores intensas que eu tinha pelo corpo inteiro. E acabei tendo da minha reumatologista o diagnóstico de fibromialgia. A fibromialgia, ela não é uma doença psicológica. Apesar dela estar muito envolvida com aspectos psicológicos, ela não é uma doença psicológica. Muitas pessoas acham que fibromialgia é um desdobramento da depressão, e não é. A fibromialgia é uma síndrome onde o cérebro é afetado. Nele, o cérebro, ao invés de funcionar normalmente, ele envia estímulos de dor para o corpo inteiro. Então, você acaba sofrendo de dor 24 horas por dia. Hoje em dia, os tratamentos que eu faço para fibromialgia são o controle do emocional, sim. Porque, na verdade, como é uma doença cerebral, quanto mais você está abalado emocionalmente, né? Mexe com níveis de serotonina, essas coisas, né? Eu não sei muito bem explicar certinho os nomes, eu sei que tem a ver com a serotonina também. Isso faz com que a pessoa que tem fibromialgia, quando está emocionalmente abalada, ela tem uma piora muito grande nas dores. Isso daí é um fato, não tem como ser negado. Mas isso não quer dizer que a fibromialgia é uma doença psicológica, ao contrário. Tanto que o que acontece? A pessoa, ela toma medicamento para dor e os medicamentos não fazem efeito. No meu caso, eu tomei todo tipo de tratamento, de remédio para dor. E nenhum eu consegui ter resultados positivos. Dos remédios mais simples, esses vendidos na farmácia sem receita, há remédios ligados à morfina, nenhum deles surtia o efeito que eu esperava. Na verdade, alguns mais fortes, esses relacionados à morfina, eram um paliativo muito curto para a dor. A dor era 24 horas por dia. Tanto que o meu grupo, que eu acabei criando depois que descobri a fibromialgia, chama Fibromialgia Dor Todo Dia. Hoje, meu tratamento é a base de remédio psiquiátrico. Por que psiquiátrico? Porque todo remédio que mexe com os estímulos nervosos, ele acaba passando pelo psiquiatra. No começo, quem me receitou foi a própria reumatologista. E agora, quem continua me receitando é o psiquiatra. Por quê? Com a depressão que veio com o lúpus e a ansiedade, os meus problemas emocionais também influenciaram muito. O que aconteceu? Apesar de eu estar tomando uma dose alta de remédio para fibromialgia, esse remédio ainda não tinha 100% do efeito esperado. Até porque a fibromialgia
ela tem diversos sintomas, e um deles é os transtornos de ansiedade e pânico. Então, eu comecei tomando as classes de medicamento menos fortes. E hoje eu faço tratamento para transtorno bipolar. Hoje, com o tratamento de transtorno bipolar que eu realizo, eu consigo ter crises menos intensas. Como é uma síndrome, ela é tratada da seguinte forma: a gente não tem um tratamento de cura, né? Que você vai dizer, eu vou tratar com isso, e como uma gripe, que a gente toma um remédio para dor e dali 5 dias ela passa. A fibromialgia não passa. O que a gente tem são crises. Período que não tem a crise e períodos intensos de crise. Na época que eu comecei a fazer o tratamento com a fibromialgia, dos 7 dias da semana, os 7 eu ficava de cama. Todos os dias. E a minha rotina diária sempre era abalada pela fibromialgia. Com o tempo e os tratamentos, as crises começaram a diminuir para 4, 3. Hoje, em média, eu tenho uma crise ou nenhuma crise por semana. Isso tomando todas as medicações corretamente. Infelizmente, o tratamento de fibromialgia à base das medicações é muito caro. Não é acessível a todos, não é disponibilizado pelo SUS. Isso dificulta demais o tratamento, porque muitas vezes eu acabo ficando sem a medicação. O que acontece? Como são medicações caras, você fica sem a medicação, desregula todo o seu emocional e também as dores aumentam. Tanto que semana passada eu tive 3 dias de dor muito intensa. Isso acontece realmente por conta da falta da medicação. Outros tratamentos realizados na fibromialgia é fisioterapia, né, controle alimentar e o próprio exercício físico. As pessoas normalmente que têm a fibromialgia, elas relatam que fazer exercício físico, ir à academia, nem que seja para fazer exercícios aeróbicos, né? Eles ajudam bastante. Mas, infelizmente, muitas pessoas não conseguem ir por conta da dor. No meu caso, eu tenho várias restrições. Por conta da dor e por conta também da artrose, né? Então, é complicado também. E outra, é uma coisa que você também tem que pagar, né? Hidroterapia, também não hidroginástica. A hidroterapia, ela é importante também, fisioterapia, pilates. Só que, como eu falei, são tratamentos todos pagos. Infelizmente, hoje eu não tenho condições de pagar esses tratamentos. Então, eu sigo fazendo a medicação, tratamento medicamentoso, faço caminhada, e é isso que eu consigo fazer. Quando tem a medicação, tomo os medicamentos. Quando não tem, infelizmente, eu tenho que estar tentando conviver com as crises. Eu espero estar ajudando vocês, falando um pouco sobre a fibromialgia. Eu pretendo continuar amanhã falando sobre fibromialgia. Porque a fibromialgia traz muito preconceito. As pessoas e os médicos, alguns médicos, né, não conhecem a doença e tratam ela como doença psicológica ou como doença não existente. Isso aí a gente vai conversar amanhã, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Forte abraço. Hoje eu dei informações mais técnicas mesmo sobre a fibromialgia, que é para leigos, né? Para quem não conhece a doença ou para quem está começando a conhecer a doença da fibromialgia, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até amanhã.